Olá, nessa videoaula vamos falar sobre a planilha fundamentalista, uma planilha desenvolvida pelo Excel. Você precisa ter o Excel versão 2019 ou o Office 365 para poder utilizar essa planilha com todas as suas funções. Essa planilha foi desenvolvida utilizando macros, que são programas que permitem fazer uma série de automações. E as automações que essa planilha faz é buscar na internet toda a base de dados com todos os indicadores, todos os múltiplos fundamentalistas utilizados de todas as empresas, todos os tickers disponíveis na AB3. E ela trabalha fazendo diversos filtros, colocando essas informações de uma maneira que a gente possa ler, utilizando diversas ferramentas para isso. Uma delas é a fórmula mágica de Joel Greenblatt, conforme já foi falado anteriormente no curso, e essa fórmula está totalmente explicada, explanada dentro de uma planilha, de uma pasta dessa planilha chamada Magic 1, e a gente vai trabalhar mais explicações no decorrer da planilha. Vamos entender a primeira tela, então, a tela início, a aba início que nós temos aqui na planilha, ela tem duas informações básicas. Primeira, como você fazer o download dos dados que estão disponíveis no site da Status Invest, é a fonte de dados que nós utilizamos. Clique no botão para fazer o download dos dados. Após o download, abra o arquivo, retorne para essa planilha e execute o segundo passo, que é esse aqui, clicar no botão Start. Então vamos para o primeiro passo, que é download. Clicando aqui, veja bem que detalhe interessante aconteceu. A planilha, ela precisa ter os dados baixados da internet, feito o download, com um único nome, e esse nome não pode ter variação. O nome do arquivo que está sendo feito o download é status invest busca avançada. Quando você já tem um arquivo no seu computador, no mesmo diretório que você está tentando baixar o novo arquivo, o Windows vai colocar automaticamente um número 1, 2, 3, conforme o número de arquivos que você já tem no mesmo diretório, na mesma pasta, entre colchetes. Então, veja, eu já tenho aqui um arquivo salvo e ele está me dizendo que vai salvar o novo arquivo com a versão 1. E isso não vai funcionar na planilha. Ela vai sempre buscar o arquivo com esse único nome. Como eu vou fazer para resolver esse problema? Simples, eu vou clicar em cima do arquivo que eu já tenho aqui no minha pasta de downloads, né, meu diretório de downloads, e vou clicar em salvar. Vai perguntar se o arquivo já existe e deseja substituí-lo? Sim. E agora eu fiz o download com o nome correto do arquivo. Se o seu navegador não está preparado para lhe perguntar se você deseja fazer um download e onde você quer salvar esse download, vou dar um exemplo de como você pode resolver isso no Google Chrome. Você vai clicar aqui nos três pontinhos que tem do lado direito do seu navegador, logo abaixo do X de fechar o navegador, e você tem a opção aqui de configurações. Clique em configurações, vai abrir uma janela para você fazer diversas configurações. Nós temos aqui um menu avançado, você vai clicar aqui e aqui tem a opção Downloads. Quando você clicar em Downloads, você precisa deixar ativado essa chavezinha aqui. Perguntar onde salvar cada arquivo antes de fazer o download. Sim. Dessa maneira, o seu navegador vai ficar preparado para sempre perguntar onde você quer salvar, em qual pasta você quer salvar e o nome do arquivo que você quer salvar. Desse jeito, você sempre vai ter a condição de fazer o download da planilha sempre com o mesmo nome. Ok? Feito isso, vamos abrir esse arquivo. Você vai ter uma planilha do Excel com uma série de números, colunas, linhas aqui, cheio de números que realmente isso aqui não nos interessa. O que interessa é pegar esses dados através da planilha fundamentalista e transformar em algo que a gente possa ler. Como tem a instrução na própria planilha, né, após o download, retorne para essa pasta, voltei para a planilha fundamentalista, clique no botão Start e aguarde a mensagem de conclusão. Clicando nesse botão, perceba que vai ser executado um programa. Esse programa tem centenas de linhas de código. Você precisa saber que conforme o seu computador pode demorar até alguns minutos para que seja dado o retorno final de todo o cálculo que a planilha faz. Clicando no botão Start, ela vai fazer todo o processamento. Depende sempre do seu computador. Cada computador tem um padrão de velocidade.
O meu computador aqui, que está com disco SSD e uma série de coisas, tem dado menos de 1 minuto para fazer todo o processamento, mas dependendo realmente do seu computador, pode demorar bem mais. Vamos aguardar. Aproveitando, né? Todas as dúvidas que você tiver sobre o uso da planilha, esse vídeo que você está assistindo, dentro da própria planilha, basta clicar nesse botão, como usar a planilha. Clique para assistir a videoaula, a planilha vai lhe enviar para o YouTube e você vai poder ter as explicações enquanto está estudando a planilha. Ah, pensei em muita coisa aí para poder ajudar o seu trabalho, pode ter certeza. Vamos lá, está carregando ainda, processando todos os dados. Nesse momento, ele está transformando aquele arquivo que nós baixamos da internet nessas 3 pastas aqui, Análise Geral, MEDIC 2 e MEDIC 1. E vamos explicar o que são cada uma delas. Ó, terminou. Dados atualizados e prontos para análise. Levou 1 minuto e 9 segundos para fazer todo o processamento. Vou dar um OK e estou apto agora a analisar todas essas pastas. Análise Geral. Todos os dados fundamentalistas que foram baixados nessa planilha Status Invest, agora essa planilha não tem mais necessidade, posso fechá-la e ficar somente com a planilha fundamentalista. Todos os tickers de todas as empresas ativas na B3, lembrando, empresas ativas. Aqui já foi feito um filtro eliminando todas as empresas que estão sem cotação no valor dos seus tickers e sem liquidez média diária, ou seja, não estão com volume de negociação, não tem ninguém comprando e vendendo durante o dia. As principais colunas que nós vamos utilizar aqui já estão na primeira tela. Essa planilha, ela tem muita informação. Todos os dados fundamentalistas, né, todos os múltiplos que você precisa estão aqui. Vou agilizar todo o processo, porque você tem muito tempo para poder estudar toda essa planilha e o vídeo ficaria aqui com mais de 1 hora se nós fôssemos trabalhar todos os dados. Ticker, nome da empresa, consulta cada um desses tickers. Se você quiser consultar mais dados sobre a empresa atualizadas online, basta dar um clique aqui. Vamos pegar, por exemplo, a BV3, né, o ticker da Ambev. Você dá um clique aqui, ele vai abrir a página da Status Invest com todas as informações fundamentalistas, que foi de onde nós buscamos os dados dessa empresa. Óbvio, está cheio de propaganda, né? Mas faz parte, já que estamos com páginas com informações muito valiosas aí, gratuitas. Todos os dados fundamentalistas, os indicadores, os múltiplos que estão lá na planilha foram baixados daqui. E aqui você vai ter muito mais informações também a respeito da parte de governança da empresa, a parte do DRE, né, demonstração de resultados e muitos outros detalhes. Deixando isso de lado, voltando para a nossa planilha, basta clicar em cada um dos tickers, dados online, você vai ter acesso direto a essas informações. Última cotação. A partir do momento que você fez o download, essa cotação vem junto com o download. Dados como EV, EBIT, ROIC, PL, ROI, liquidez média diária. Esses indicadores aqui são os que utilizamos para fazer o cálculo das planilhas MEDIC e MEDIC 1. Já vamos falar disso. Qualquer dúvida que você tiver com relação ao que significa cada uma dessas colunas aqui, é só colocar o mouse sobre o título, por exemplo, o nome. Está aqui informando que é o nome comercial da empresa, consulta de cada um dos tickers, cotação, o EV/EBIT, o que significa, quais são os parâmetros ideais para fazer a leitura dele, ROIC, o que significa, e assim cada um dos principais indicadores. Liquidez média diária é o volume médio de negociação desse ticker na B3, e isso é uma informação indispensável para a gente poder trabalhar. Primeiramente, se você vai comprar ações a longo prazo, fazer um swing mais estendido, esse swing trade você precisa ter certeza de que os tickers que você está comprando, ele tem volume diário de liquidez. Se você vai comprar um número de ações no momento que você deseja vender, não tem compradores suficientes ou não tem um volume suficiente para realizar toda a sua venda no mesmo dia, isso pode ser um problema. Falando de swing, agora, se você estiver fazendo day trade alavancado, isso é um problema maior ainda. A partir do momento que você vai trabalhar com um ticker, nós temos aqui, por exemplo, na Modal Mais,
todos os tickers que são alavancados. Se eu quero negociar ações da BV3, liquidez média diária dela é de 391 milhões. Qualquer empresa com ticker acima de 100 milhões é um volume excelente de negociação de empresa, 100 milhões de reais diário. Então eu posso operar ela alavancado sem ter problema? Sim. Vou pegar aqui, por exemplo, o ticker da LSO3, né? Aliança Sonai, é uma empresa, bom, aqui está só o nome dela, mas o que é essa empresa? Eu puxo aqui para a direita e tem todos os dados dela aqui, né? Aliança Sonai, Shopping Centers, empresa do setor financeiro, exploração de imóveis, a grande maioria dos tickers já tem toda a sua descrição. É uma empresa alavancada, mas com 29 milhões. Se eu vou fazer uma grande alavancagem dela, isso pode ser um problema. Então, somente um dado para que você respeite a liquidez média diária dos tickers. Liquidez acima de 10 milhões, acima de 100 milhões. Vou explicar o que são esses botões aqui. São botões que eu já deixei filtros pré-estabelecidos. Se você quer ver, por exemplo, temos aqui um ticker, a FLT3, uma empresa que tem 4 mil reais de liquidez média diária. É uma empresa de que setor? Vamos dar uma olhadinha aqui, se essa está com os dados completos. Uma afluente transmissão de energia elétrica, empresa de utilidade pública no setor de energia elétrica. Bom, me interessa fazer uma compra de um ticker desse? Muito perigoso. Então eu não quero saber quais são essas empresas que praticamente não têm volume de negociação. Eu vou clicar aqui em liquidez acima de 10 milhões, ele vai mostrar somente os tickers que têm mais de 10 milhões de reais. Liquidez acima de 100 milhões, filtrou agora somente tickers acima de 100 milhões. Quero limpar esses tickers, esses filtros, melhor dizendo, que eu já utilizei. Quero que volte a mostrar todos os tickers que eu tinha na tela. Tem um botão aqui, limpar filtros. Ele vai voltar ao padrão. Temos aqui, por exemplo, no preço das ações, nós temos ações com os preços mais variados, tickers com os preços mais variados. Eu quero saber somente os que estão mais baratos, com valor abaixo de 20 reais. Ele vai filtrar e exibir somente os que têm valores abaixo de 20 reais. Valores entre 10 e 30 reais, ele vai filtrar e vai mostrar somente valores entre 10 e 30 reais. Quero limpar os filtros, venho para cá novamente. Quero saber quais são as empresas que a corretora Modal Mais, por exemplo, faz alavancagem day trade. Eu vou clicar aqui, eu tenho aqui uma coluna de alavancagem day trade, todas que estão marcadas com sim, possuem alavancagem na Modal Mais. São 92 tickers registrados com alavancagem para day trade. Então eu quero saber, por exemplo, tickers alavancados que têm liquidez acima de 100 milhões. 100 milhões e vou alavancar em day trade. Me listou todos os tickets acima de 100 milhões e que são alavancados em day trade. Quero saber quais as possibilidades também de alavancagem swing trade, que é aquele plano de aceleração que a Modal tem e várias outras corretoras também têm, de fazer um empréstimo de valor conforme o seu capital depositado para poder fazer swing trade, pagando uma taxa de juros muito generosa. Mas a planilha mostra essa informação. Eu posso também ver quais os tickers que são alavancados em swing trade. Com isso, eu faço bons filtros, eu consigo selecionar empresas com mais detalhes e não tão aleatórios, simplesmente eu vou entrar em qualquer um ticker sem fazer avaliação. Essa planilha de análise geral, ela tem todos os dados que você precisa sobre as empresas, mas eu não entendo muita coisa sobre esses dados. Óbvio, requer que você estude para poder entender a grande maioria dos indicadores fundamentalistas que são utilizados para esse tipo de avaliação de empresa. Vou limpar os filtros. Quero saber, por exemplo, quais são as empresas que pagam o maior percentual de dividendos. Então, nós temos aqui o DY, que é o Dividend Yield, é o rendimento do dividendo anual. Isso é um grande múltiplo fundamentalista, um grande indicador. Vamos clicar aqui em maiores dividendos, ela vai mostrar por ordem decrescente, né? Ou seja, as maiores primeiro, quais são os tickers que pagam maiores dividendos. Baseado nisso, você pode, por exemplo, filtrar os tickers que pagam maiores dividendos com volumes de liquidez maiores. E aí você vai poder fazer diversos tipos de filtragem aqui.
Ok? Isso é sobre a planilha análise geral, né? A pasta análise geral. Vamos para a mais importante de todas, que é a Magic 1. Por que é mais importante? Porque ela trabalha a fórmula original do Joel Greenblatt usando os indicadores EV, EBIT e ROIC. Conforme nós tínhamos falado já em vídeos anteriores sobre a fórmula mágica, esses dois indicadores são os que o Joel Greenblatt recomenda no seu livro. O PL e o ROI são os indicadores utilizados por 99,9% de todas as pessoas, todas as corretoras, todos os bancos que mostram suas listas de indicações de carteira semanal, carteira mensal, carteira diária, compre tal empresa, etc. Por quê? Porque esses indicadores, a partir da divulgação de balanços, mostram que as empresas têm possibilidade de se trabalhar com swing trade, com projeção de médio e longo prazo. Só que aqui acontece justamente o que o Greenblatt fala no seu livro, é a grande faxinada que o mercado dá. Todo mundo vai na mesma direção. Isso é uma boa indicação para operações de curto prazo, mas operações de longo prazo, nós podemos ter aí uma certa manipulação de mercado feito por big players, por tubarões. E aí a gente sai da curva, sai da multidão e vai trabalhar com a planilha Magic, que é a fórmula original do Greenblatt. A Magic 2 é o uso da fórmula do Greenblatt com os múltiplos, com os indicadores PL e ROI, que são os que todo mundo utiliza. Ela está aqui somente para consulta. Nós queremos trabalhar com a Magic 1 e é isso que eu vou falar nessa videoaula. Então, retornando aqui, tickers, nome, consulta, preço e essas colunas já foram alinhadas conforme o ranking de melhor qualidade dos dados das empresas. Como assim? A coluna EV/EBIT, ela tem uma característica, né? Esse indicador EV/EBIT, que quanto menor, melhor para a avaliação da empresa. E o ROIC, quanto maior, melhor. O que a fórmula mágica nos indica, o que ela pede para que a gente faça? Nós criamos um ranking do EV/EBIT, ou seja, as empresas que têm o menor EV/EBIT, criamos um ranking das empresas que têm o maior ROIC, soma-se eles e cria o famoso Rank Magic. Esse ranking aqui, ele vai mostrar as empresas que, conforme esses dois indicadores unidos, estão em melhor posição. São as empresas mais recomendadas pelo Joel Greenblatt para se fazer swing trade, seguindo a orientação, a fórmula dele de que você fica um ano com os tickers, vai comprando os tickers, todo ano você vende independente de lucro ou prejuízo, mas que na avaliação geral dos 16, mais 16 anos que ele trabalhou com esse tipo de análise, teve mais de 90% de resultado, né? Tickers positivos em mais de 90% dos casos. E seguindo a própria fórmula do Joel Greenblatt, nós temos aqui os filtros, que eu já mostrei anteriormente, você pode fazer aqui também as medições, né, de liquidez maiores, mas a fórmula do Greenblatt diz para você eliminar empresas do setor público e do setor financeiro. Por quê? Porque o setor financeiro, principalmente porque ela pode ter altos lucros, números maravilhosos nos seus indicadores financeiros, mas como é uma empresa que tem custos muito diferentes de uma indústria, não tem como você comparar custos de um banco com custos de uma Vale, de uma Petrobras. Isso pode alterar e mascarar o resultado utilizando esses dois indicadores. E empresas de utilidade pública, empresas públicas governamentais, nem se fala. Também pode ter uma grande diferença entre valores que o seu balanço apresenta e uma realidade da empresa, que muitas vezes não condiz com os números dos seus balanços. Feito isso, nós temos aqui um botão de filtro por setor. Veja, aqui nós temos já em primeiro lugar empresas que são da área financeira, utilidade pública, área financeira. Essas empresas que estão colocadas aqui como sendo as melhores, não nos interessa fazer uma avaliação para a compra conforme a orientação do Joel Greenblatt. E o que a gente faz? Clica aqui em filtro por setor. Já vai eliminar todas as empresas que são de utilidade pública, né, são empresas públicas, e do setor financeiro. Já mudou totalmente. As 5 primeiras foram eliminadas. Então, nós temos aqui empresas como Metalúrgica Rio-Sulense, um ticker, né, com valor bastante alto, mas olha a liquidez diária. Eu quero, por exemplo, liquidez acima de 10 milhões. Já mudou, ela já eliminou algumas empresas através desse filtro
e está me mostrando quais são as melhores colocadas a partir de liquidez acima de 10 milhões e que não sejam empresas públicas nem empresas da área financeira. Então, temos aqui, no dia de hoje, dia 12 de outubro, CSN Mineração em primeiro lugar entre as empresas selecionadas dentro desses critérios, Eternit, Vale, a CSN, aqui é a Semin, né, perdão, aqui é a Companhia Siderúrgica Nacional, Bradespar, Uzi Minas, Taurus e diversas empresas conforme a ordem. O que o Joe Greenblatt recomenda é que trimestralmente, quando é divulgado os balanços trimestrais dessas empresas, essa lista aqui vai ser alterada. Então, nós temos um calendário de divulgação anual e tendo empresas com resultado melhor e sendo alterada essa lista aqui, são as novas indicações de compra desses tickers para formar a sua carteira. Essa planilha aqui, vale a pena você fazer comparações, vou limpar todos os filtros, por exemplo, com a Magic 2, que é o padrão que todo mundo procura. Nós podemos ver que algumas empresas estão localizadas aqui na mesma situação. Ó. Os principais tickers da Magic 1 também estão na Magic 2, mas vamos filtrar aqui e vamos filtrar aqui. Vai mudar muita coisa. Ó. Braskem, Taurus, CSN, Eternit, Braskem, né, o outro ticker, Marfrig, ou seja, empresas que estão aqui na mira de 99,9% dos investidores, uma lista totalmente diferente aqui. Nós, trabalhando aqui, podemos escolher os melhores tickers comparado com o que a grande maioria dos investidores procura. É óbvio, estude. São ferramentas para que você possa fazer sua análise, não existe nenhuma lei de mercado que diga é isso aqui, aqui você vai ter resultado, aqui você vai ser o melhor investidor do mundo. Não é isso. A partir dessa análise, nós vamos fazer o quê? Isso aqui é análise fundamentalista. Lembre-se, se o seu objetivo é swing de médio e longo prazo, você tem que dar mais valor para a análise fundamentalista e buscar agora na análise técnica, na análise gráfica, se o que você está vendo aqui é visível, é viável através da análise do gráfico. Então, o objetivo dessa planilha é que você possa tomar decisões fundamentalistas e depois buscar dentro do gráfico se o que você está vendo aqui realmente está sendo projetado, existe uma projeção de Fibonacci que possa mostrar isso, se o mercado está com, esse ticker está em retração, respeitando suporte, com possibilidade de novas altas, ou seja, identificar tudo aquilo que você já sabe fazer dentro da análise gráfica. Essa planilha, então, está disponível, inclusive, com uma relação de BDRs, atualizada agora do mês de outubro de 2021. Todos os BDRs disponíveis na B3. Temos aqui o código do BDR, que você pode consultar dentro da sua plataforma, qual é a empresa, o setor e o país de origem. Todos esses BDRs você pode investir diretamente através da sua corretora. Essa é a planilha fundamentalista. Espero que você faça um bom uso dela. Qualquer dúvida, estou à disposição para esclarecer, encaminhe o WhatsApp, mas principalmente, faça uso dela. Não tome decisões de mercado sem saber se o ticker que você está investindo, que você está querendo comprar, está com uma boa análise fundamentalista e uma boa análise gráfica. Até a próxima aula.